A chocante verdade sobre a menina mendiga que salvou o milionário no lamaçal. A cidade de Santa Luzia sempre foi marcada pela desigualdade. Enquanto alguns viviam como reis, outros eram forçados a se arrastar pela lama da miséria. E quem poderia imaginar que, em meio a esse cenário, uma menina mendiga, Laura, de apenas 5 anos, mudaria o destino de um milionário? Em uma noite de tempestade, as gotas de chuva pareciam lagartas ágeis, batendo forte na calçada, e os relâmpagos cortavam o céu como espadas de fogo. Foi nesse caos que tudo começou. Ricardo, o famoso magnata da cidade, estava ali cercado por sua arrogância. Ele perdeu a noção do que realmente importa na vida. Na pressa de escapar da tempestade, pisou fundo na poça, sem perceber que a cada passo o lamaçal estava prestes ao engolir. Tudo aconteceu em um instante. Ele escorregou e, antes que pudesse reagir, estava preso, atolado até a altura dos joelhos, lutando contra o desespero. Berros de angústia ecoavam, mas ninguém se atrevia a ajudar. Enquanto isso, Laura, com seus olhos grandes e cheios de esperança, atravessou a chuva. Ela era leve como uma pluma e mesmo com o frio cortante, seu coração pulsava forte, guiando-a em direção ao homem que jazia em sua própria humilhação. Ela não hesitou. Com suas mãozinhas pequenas, tentou puxá-lo. Sua força não era da musculatura, mas da compaixão. Vamos, senhor, você consegue! Gritava enquanto seu rosto se contorcia, misto de determinação e medo. E de alguma forma ela conseguiu. Com um esforço sobre-humano, arrastou Ricardo para fora do lamaçal, seu corpo tremendo de cansaço. A expressão de Ricardo mudou instantaneamente. Ele, que sempre teve tudo sob controle, agora estava no diante do mundo, exposto em toda sua vulnerabilidade. O que aquela menina estava fazendo por ele? Em meio ao choque, uma pequena chama de empatia começou a brilhar em seu coração endurecido. Mas Laura tinha um segredo, e um que poderia mudar tudo. Sua origem estava ligada a uma antiga fortuna, perdida há anos, um legado que poderia colocá-la em risco. Um inimigo implacável ainda a perseguia, decidido a manter esse passado enterrado. Ricardo e Laura, agora entrelaçados em um campo de batalha emocional, tinham que enfrentar não apenas suas próprias lutas, mas um inimigo comum que mal conheciam. Era uma trilha cheia de espinhos onde eles precisariam se proteger. O clima de tensão crescia como uma tempestade a se formar novamente. E enquanto as nuvens se dissipavam, o sol começava a brilhar levemente, trazendo a fragrância da possibilidade de uma nova vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. A cidade de Santa Luzia assistia ao ocaso de uma conexão inesperada. Laura, a menina mendiga, observava Ricardo, o milionário até então imbatível, numa nova luz. O sol começava a despontar, iluminando o lamaçal que agora simbolizava suas vidas cruzadas. Mas o que parecia um recomeço era apenas a calmaria que precede a tempestade. Ricardo, ainda atordoado, olhou para a menininha à sua frente. Como ele pôde subestimar o valor de uma vida? Mas antes que pudesse agradecer, um estrondo interrompeu seu pensamento. Um grito cortante, seguido por um som ensurdecedor, ecoou pela rua. A estrutura de um prédio em reforma não longe dali desabou sob o peso das chuvas e a poeira se espalhou como uma neblina densa. O alvoroço da multidão aumentou. Olhares de espanto, murmúrios de desespero, a cena era caótica. Ricardo agarrou a mão de Laura instintivamente e correu em direção ao local do acidente. Fique perto de mim, ele gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. No fundo, a urgência não era apenas sobre o que acontecia ao redor, era uma luta contra os próprios demônios. Enquanto se aproximavam, algo fez o coração de Laura acelerar. Ela viu um corpo caído entre os escombros, sem se mover. Ajudem, por favor! A menina gritou, sua voz pequena, mas cheia de desespero. Era uma mulher, seu cabelo desgrenhado, roupas rasgadas. E então, com um frio na barriga, Laura reconheceu os traços. Era sua mãe. Ricardo olhou para a garota, seu olhar mudando instantaneamente. A expressão de gentileza desapareceu, substituída por uma confusão agonizante. Laura, você a conhece? Perguntou perplexo. A menina, com os olhos arregalados, apenas balançou a cabeça, a realidade esmagando-a. Sem pensar, ele se lançou entre os escombros, as mãos escavando a terra. Com cada movimento, o peso da responsabilidade aumentava sobre seus ombros. Laura o seguiu, sua força interior voando em desespero. O tempo parecia parar quando ele finalmente alcançou a mulher. Sua respiração estava fraca, mas ela não estava morta.
Uma onda de alívio percorreu Ricardo, mas a fragilidade dela apenas aumentou a tensão. Chame uma ambulância. Ele berrou, a urgência enraizada em sua voz. Laura, entristecida, observava a cena, suas memórias sobre o passado voltando com uma força indomável. Mas quando seus olhos encontraram o olhar de Ricardo, algo explodiu dentro dela. O medo deu lugar a uma determinação feroz. Não podemos deixá-la aqui, senhor. Vamos juntos, ela gritou e naquele momento tudo mudou, mas a reviravolta mais chocante ainda estava por vir. Quando Ricardo mexeu na mulher para tentar salvá-la, ele sentiu algo frio em seu bolso. Ele puxou o objeto, um colar antigo coberto de lama que a mulher usava. No olhar de Laura ele viu um lampejo de reconhecimento. Esse é meu colar, meu pai. Ele disse que estava perdido. A voz da menina tremia, carregada de emoção. Ricardo sentiu seu coração disparar. Afinal, a menina mendiga não era apenas uma garotinha perdida nas ruas. Ela era a herdeira daquela fortuna antiga que ele pensava ter desaparecido para sempre. Neste instante, a confusão emocional entre eles se intensificou. Quem realmente era Laura? Que segredos estavam enterrados sob os escombros das suas vidas? Mais do que uma simples história de ajuda e resgate, agora a praça estava repleta de segredos reveladores. Laura e Ricardo estavam entrelaçados em um embate muito maior do que poderia imaginar. A vida deles se modificou em um instante, e o que parecia uma nova chance agora era uma tempestade de incertezas. Enquanto a sirene da ambulância se aproximava, um silêncio pairou no ar. O que aconteceria agora? Como eles enfrentariam essa nova realidade? O futuro tornou-se uma tela em branco, preenchida por sombras, medos e novas esperanças. Ricardo e Laura estavam parados sob a nuvem de poeira que o desabamento havia levantado, o som frenético da sirene se aproximando, quase como um lamento. Olhar para a garota ao seu lado, com seus olhos brilhantes e assustados, fez o coração do milionário apertar. Ele tinha salvado uma vida, mas agora novas questões surgiam. A mulher deitada ali entre os escombros era a chave de um segredo mais profundo. Laura, você se lembrou de algo mais? Ele perguntou, tentando confidar. A menina estava em transe, olhando fixamente para a mãe, sua expressão era uma mistura de amor e medo. Ele pôde sentir a tensão no ar, como se todo mundo ao redor estivesse segurando a respiração. O que mais ela sabia? Enquanto isso, uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão. Gritos, flashes de câmeras, um circo de curiosos. Em meio ao caos, Ricardo tentou manter o foco. Precisamos arrastá-la para fora daqui. Ele se lembrou do colar, a sensação fria em sua mão e a expressão de reconhecimento em Laura. Mas havia algo mais. Algo que o fazia sentir que aqueles escombros estavam revelando muito mais do que esperavam, a verdade sobre quem eram e quem deveriam ser. De repente, um homem alto, com roupas escuras e olhar penetrante, surgiu da multidão. Ele se aproximou de Laura, com um sorriso que não chegava aos olhos. Finalmente, Laura. Achei que nunca mais te encontraria. O tom dele era carregado de um veneno sutil. O coração de Ricardo disparou. Você conhece essa menina? Questionou, seu corpo se colocando entre os dois como um escudo. O homem riu um som frio e distante. Oh, conheço sim. Afinal, ela é a chave de tudo e você não faz ideia do que está por vir. Laura, ainda aturdida, olhou para Ricardo, confusa e assustada. Quem é você, senhor? O que quer de mim? Sou apenas um interessado em um legado perdido, o homem respondeu com um brilho nos olhos. E você, querida, é mais importante do que imagina. Sua família pode ter mais segredos do que aquilo que você entende. O colar ele faz parte de algo maior. O que ele disse o atingiu como um soco no estômago. Ricardo virou a cabeça, observando o colar ainda sujo de lama em sua mão. O que você quer dizer com isso? Questionou, a tensão crescendo. A multidão foi ficando silenciosa, todos os olhares se mudando para aquele estranho, como se ele fosse o epicentro de todo aquele drama. Laura apertou a mão de Ricardo, um gesto simples, mas que carregava toda a sua confiança. Ela precisava dele. Chegou a hora de revelações, insistiu o homem, cruzando os braços. Toda essa fortuna da qual você ouviu falar, Ricardo, não é só dinheiro e propriedades. É poder, e Laura é a última herdeira dessa linhagem. Ricardo ficou atônito. A menina, a mendiga, era uma herdeira de uma fortuna que podia mudá-los para sempre. As peças começaram a se encaixar, mas as incertezas se acumulavam como as nuvens no céu. O que mais aquele homem escondia? A sirene da ambulância se aproximava, cortando o silêncio tenso. O futuro daquela criança estava em jogo, mas o passado poderia ser uma verdadeira armadilha. Não podemos deixá-la aqui. Gritou Ricardo, mas nem tudo estava sob seu controle. O homem se inclinou, uma sombra de um sorriso nos lábios antes de adicionar: cuidado, Ricardo. A verdade pode ser mais perigosa do que parece, e em breve você descobrirá que nem todos os laços são feitos de amor. Diante dessas palavras, uma onda de inquietação tomou conta dele. O que isso significava? Era apenas o começo de uma tempestade.
e agora ele e Laura estavam em um caminho cheio de mistérios que poderiam consumir suas vidas. Ricardo e Laura estavam parados sob a nuvem de poeira que o desabamento havia levantado, o som frenético da sirene se aproximando, quase como um lamento. Olhar para a garota ao seu lado, com seus olhos brilhantes e assustados, fez o coração do milionário apertar. Ele tinha salvado uma vida, mas agora novas questões surgiam. A mulher deitada ali entre os escombros era a chave de um segredo mais profundo. Laura, você se lembrou de algo mais? Ele perguntou, tentando cuidar. A menina estava em transe, olhando fixamente para a mãe, sua expressão era uma mistura de amor e medo. Ele pôde sentir a tensão no ar, como se todo mundo ao redor estivesse segurando a respiração. O que mais ela sabia? Enquanto isso, uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão. Gritos, flashes de câmeras, um circo de curiosos. Em meio ao caos, Ricardo tentou manter o foco. Precisamos arrastá-la para fora daqui. Ele se lembrou do colar, a sensação fria em sua mão e a expressão de reconhecimento em Laura. Mas havia algo mais. Algo que o fazia sentir que aqueles escombros estavam revelando muito mais do que esperavam, a verdade sobre quem eram e quem deveriam ser. De repente, um homem alto, com roupas escuras e olhar penetrante, surgiu da multidão. Ele se aproximou de Laura, com um sorriso que não chegava aos olhos. Finalmente, Laura. Achei que nunca mais te encontraria. O tom dele era carregado de um veneno sutil. O coração de Ricardo disparou. Você conhece essa menina? Questionou, seu corpo se colocando entre os dois como um escudo. O homem riu um som frio e distante. Oh, conheço sim. Afinal, ela é a chave de tudo e você não faz ideia do que está por vir. Laura, ainda aturdida, olhou para Ricardo, confusa e assustada. Quem é você, senhor? O que quer de mim? Sou apenas um interessado em um legado perdido, o homem respondeu com um brilho nos olhos. E você, querida, é mais importante do que imagina. Sua família pode ter mais segredos do que aquilo que você entende. O colar ele faz parte de algo maior? Ricardo ficou atônito. A menina, a mendiga, era uma herdeira de uma fortuna que podia mudá-los para sempre. As peças começaram a se encaixar, mas as incertezas se acumulavam como as nuvens no céu. O que mais aquele homem escondia? A sirene da ambulância se aproximava, cortando o silêncio tenso. O futuro daquela criança estava em jogo, mas o passado poderia ser uma verdadeira armadilha. Não podemos deixá-la aqui, gritou Ricardo, mas nem tudo estava sob seu controle. O homem se inclinou, uma sombra de um sorriso nos lábios antes de adicionar: cuidado, Ricardo. A verdade pode ser mais perigosa do que parece, e em breve você descobrirá que nem todos os laços são feitos de amor. Diante dessas palavras, uma onda de inquietação tomou conta dele. O que isso significava era apenas o começo de uma tempestade. Então, bem no meio desse confronto, um barulho ensurdecedor estourou, uma explosão, um estrondo que parecia vir do próprio chão. A multidão gritou, todos recuaram, enquanto uma nuvem de poeira e destroços se erguia diante deles. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O homem de roupas escuras, que antes parecia tão confiante, agora estava em pânico, olhando para trás. Mas no meio do caos, um rosto conhecido surgiu das sombras. Era uma figura que deveria estar longe daquela cena. Era a ex-esposa de Ricardo, Ana, que ele não via há muitos anos. Seu olhar estava fixo em Laura e em Ricardo, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Ricardo, você precisa ouvir, gritou Ana com uma voz carregada de desespero. Ricardo não conseguia processar a presença dela ali, a explosão, tudo se misturava em sua mente. Eu te avisei, a verdade está mais próxima do que você imagina. Naquele momento, a explosão fez tudo parecer irreconhecível. A multidão estava em pânico. Ricardo agarrou a mão de Laura, mas a jovem estava paralisada, fixando-se em Ana. O olhar dela mudava, e a presença da mãe sob os escombros se tornava mais do que um simples resgate. Era um chamado a enfrentar um passado que Ricardo preferiria manter enterrado. Você não sabe. A verdade sobre Laura e o que realmente aconteceu, Ana continuou, sua expressão cheia de urgência. Você precisa entender antes que seja tarde demais. A multidão começou a se dispersar, enquanto a sirene se tornava um eco distante. Ricardo e Laura estavam em uma emboscada de verdades que se entrelaçavam, e o futuro que uma vez parecia promissor agora estava envolto em mistério e choque. Laura, ainda segurando a mão de Ricardo, perguntou: o que está acontecendo? Quem é ela? O coração dele disparou novamente. Laura, nós temos que sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, o homem de roupas escuras sorriu, um sorriso que parecia saber mais do que todo mundo ali. Tudo se revela, meu caro. Prepare-se para conhecer a verdade sobre quem você realmente é. Ricardo, tomado por uma sensação de pavor e confusão, estava num beco sem saída. O que mais estava por vir? Como tudo isso se encaixava? Uma nova tempestade estava se formando, e nem ele nem Laura estavam preparados para o que estava prestes a acontecer.
Ricardo e Laura estavam parados sob a nuvem de poeira que o desabamento havia levantado, o som frenético da sirene se aproximando, quase como um lamento. Olhar para a garota ao seu lado, com seus olhos brilhantes e assustados, fez o coração do milionário apertar. Ele tinha salvado uma vida, mas agora novas questões surgiam. A mulher deitada ali entre os escombros era a chave de um segredo mais profundo. Laura, você se lembrou de algo mais? Ele perguntou, tentando cuidar. A menina estava em transe, olhando fixamente para a mãe, sua expressão era uma mistura de amor e medo. Ele pôde sentir a tensão no ar, como se todo mundo ao redor estivesse segurando a respiração. O que mais ela sabia? Enquanto isso, uma onda de murmúrios se espalhou pela multidão. Gritos, flashes de câmeras, um circo de curiosos. Em meio ao caos, Ricardo tentou manter o foco. Vamos, precisamos arrastá-la para fora daqui. Ele se lembrou do colar, a sensação fria em sua mão e a expressão de reconhecimento em Laura. Mas havia algo mais. Algo que o fazia sentir que aqueles escombros estavam revelando muito mais do que esperavam. A verdade sobre quem eram e quem deveriam ser. De repente, um homem alto, com roupas escuras e olhar penetrante, surgiu da multidão. Ele se aproximou de Laura com um sorriso que não chegava aos olhos. Finalmente, Laura. Achei que nunca mais te encontraria. O tom dele era carregado de um veneno sutil. O coração de Ricardo disparou. Você conhece essa menina? Questionou, seu corpo se colocando entre os dois como um escudo. O homem riu um som frio e distante. Oh, conheço sim. Afinal, ela é a chave de tudo e você não faz ideia do que está por vir. Laura, ainda aturdida, olhou para Ricardo, confusa e assustada. Quem é você, senhor? O que quer de mim? Sou apenas um interessado em um legado perdido, o homem respondeu com um brilho nos olhos. E você, querida, é mais importante do que imagina. Sua família pode ter mais segredos do que aquilo que você entende. O colar ele faz parte de algo maior. Ricardo ficou atônito. A menina, a mendiga, era uma herdeira de uma fortuna que podia mudá-los para sempre. As peças começaram a se encaixar, mas as incertezas se acumulavam como as nuvens no céu. O que mais aquele homem escondia? A sirene da ambulância se aproximava, cortando o silêncio tenso. O futuro daquela criança estava em jogo, mas o passado poderia ser uma verdadeira armadilha. Não podemos deixá-la aqui, gritou Ricardo, mas nem tudo estava sob seu controle. O homem se inclinou, uma sombra de um sorriso nos lábios, antes de adicionar: cuidado, Ricardo. A verdade pode ser mais perigosa do que parece. E em breve você descobrirá que nem todos os laços são feitos de amor. Diante dessas palavras, uma onda de inquietação tomou conta dele. O que isso significava? Era apenas o começo de uma tempestade. Então, bem no meio desse confronto, um barulho ensurdecedor estourou, uma explosão, um estrondo que parecia vir do próprio chão. A multidão gritou, todos recuaram, enquanto uma nuvem de poeira e destroços se erguia diante deles. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. O homem de roupas escuras, que antes parecia tão confiante, agora estava em pânico, olhando para trás. Mas no meio do caos, um rosto conhecido surgiu das sombras. Era uma figura que deveria estar longe daquela cena. Era a ex-esposa de Ricardo, Ana, que ele não via há muitos anos. Seu olhar estava fixo em Laura e em Ricardo, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Ricardo, você precisa ouvir, gritou Ana com uma voz carregada de desespero. Ricardo não conseguia processar a presença dela ali, a explosão, tudo se misturava em sua mente. Eu te avisei, a verdade está mais próxima do que você imagina. Naquele momento, a explosão fez tudo parecer irreconhecível. A multidão estava em pânico. Ricardo agarrou a mão de Laura, mas a jovem estava paralisada, fixando-se em Ana. O olhar dela mudava, e a presença da mãe sob os escombros se tornava mais do que um simples resgate. Era um chamado a enfrentar um passado que Ricardo preferiria manter enterrado. Você não sabe. A verdade sobre Laura e o que realmente aconteceu, Ana continuou, sua expressão cheia de urgência. Você precisa entender antes que seja tarde demais. A multidão começou a se dispersar, enquanto a sirene se tornava um eco distante. Ricardo e Laura estavam em uma emboscada de verdades que se entrelaçavam, e o futuro que uma vez parecia promissor agora estava envolto em mistério e choque. Laura, ainda segurando a mão de Ricardo, perguntou: o que está acontecendo? Quem é ela? O coração dele disparou novamente. Laura, nós temos que sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, o homem de roupas escuras sorriu, um sorriso que parecia saber mais do que todo mundo ali. Tudo se revela, meu caro. Prepare-se para conhecer a verdade sobre quem você realmente é. Então, uma luz ofuscante irrompeu da cratera formada pela explosão, e em meio à poeira e ao fogo, um movimento rápido capturou a atenção de todos. Uma segunda figura saiu do brilho. Era um jovem, com traços familiares, e detrás dele um grupo de pessoas que aplaudiam, rindo de forma quase maníaca. Ricardo congelou. Juliano. O nome escapou de seus lábios, um eco do seu passado sombriamente esquecido.
Juliano, seu irmão, o irmão que todos acreditavam ter morrido em um incêndio há muitos anos, o mesmo incêndio que havia desmantelado sua família. Sim, estou aqui para trazer a verdade de volta, disse Juliano, avançando um brilho maligno nos olhos. E você nem imagina o que mais eu tenho para contar. Laura não é só a herdeira, ela é a chave para a nossa verdadeira fortuna. O mundo de Ricardo desabou em um instante. Cada certeza se desfez e a única coisa que restou foi a pergunta. O que exatamente você quer dizer com isso? Ricardo congelou Juliano. O nome escapou de seus lábios, um grito de incredulidade, como se tivesse visto um fantasma. O irmão que todos acreditavam ter morrido em um incêndio, o mesmo que arrastara sua família para a tragédia. A mente latiu em confusão. Você está vivo? Juliano sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era uma expressão de triunfo, como se estivesse segurando um as nas mangas. Vivo e aqui para acabar com tudo que você conhece, irmão, ele disse, gesticulando dramaticamente. A multidão parou hipnotizada. Os flashes das câmeras piscavam, capturando cada momento. Laura olhou de Ricardo para Juliano sem entender. O que você quer dizer com isso? Sua voz era pequena, mas carregava um traço de determinação. Ah, Laura, Juliano se inclinou, como se fosse confidenciar um segredo. Você é a chave para nosso verdadeiro legado. Não é só uma herdeira, mas um peão em um jogo muito maior. Ele se voltou para Ricardo. E você sempre acreditou que eu estava morto, mas a verdade é que sobrevivi, e tudo foi parte de um plano. Uma onda de desespero tomou conta de Ricardo. Ele se sentiu enredado em uma teia de segredos, um labirinto em que cada passo parecia levá-lo mais fundo. Que plano? Ele exigiu, sua voz quase um sussurro. O homem de roupas escuras riu sob suas palavras, como se estivesse se divertindo com toda a cena. Os dois estão tão perdidos. O que você acha que acontece, Ricardo? Seu irmão e você foram separados por força de um destino que julgaram ter controle. Esses anos todos, eu e Juliano nos preparamos. Laura deu um passo à frente, como se quisesse proteger Ricardo, mas havia algo em seus olhos, uma compreensão que não estava lá antes. Ela olhou para o colar que ainda brilhava em sua mão. Você sabia sobre ele, sobre o colar? Ela esperava uma resposta que pudesse dar sentido àquela confusão, mas não a obteve. Sabia de tudo, sua pequena herdeira, Juliano continuou, seus olhos brilhando com um brilho que Ricardo não conseguia reconhecer. E sabe o que mais? Esse colar contém a verdadeira ligação da nossa família com o passado. Ricardo sentiu o estômago embrulhar. Ele precisava entender, mas tudo o que recebia eram peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Que passado, que ligação? Uma nova explosão de luz irrompeu da cratera ao fundo, fazendo a multidão recuar mais uma vez. O chão tremeu sob seus pés. As sirenes misturavam-se ao pânico na multidão. Agora não é hora de discutir isso, gritou Juliano, seu olhar ardente. Em breve a verdade vai se revelar e aqueles que estiverem prontos vão descobrir o quão poderosos somos. Poderoso como? E a verdade, Ricardo estava em uma batalha entre querer entender e precisar proteger Laura. Ana, a ex-esposa, voltou a gritar, seus olhos cheios de pânico. Ricardo. A verdade não é o que você pensa. O legado está ligado aos erros passados, e isso traz consequências que não desejamos enfrentar. As palavras dela ecoaram como um alerta, e uma onda de frio percorreu a espinha de Ricardo. O relacionamento que tinha com Juliano, as suas esperanças, tudo estava se desmoronando. O que você quer dizer com isso? É simples. Laura não é apenas a herdeira, ela é o elo entre nossas gerações, Juliano interrompeu, gesticulando de forma dramática. E a linha entre o bem e o mal se tornará tênue. Uma sorte que algum de nós irá experimentar em breve. Cada palavra parecia uma facada. O peso do que estava revelando subiu e desceu em cada um dos presentes. Ricardo olhou para Laura, a pequena menina que ele achava ser uma sobrevivente, e viu agora uma conexão que poderia ser desastrosa. Mas antes que pudesse reagir, outro som ensurdecedor explodiu, uma nova onda de calor e luz separou os corpos da multidão. Uma fumaça densa se levantou, deixando todos sem visão. O caos tomou conta. As pessoas começaram a gritar e, em meio ao tumulto, uma forma se destacou. Logo, uma figura encapuzada emergiu da fumaça, cercada por sombras, aproximando-se lentamente. O rosto não era visível, mas a aura era única. O legado não pertence a você, Juliano, a figura proclamou, a voz ecoando com respaldo e poder. Ricardo sentiu um nó na garganta. Quem era aquela nova entrada? O choque tomou conta de todos. O que mais poderia se desenrolar? E por fim, que papel Laura realmente desempenharia nesse jogo? Ricardo congelou. Juliano, o nome escapou de seus lábios, um grito de incredulidade, como se tivesse visto um fantasma. O irmão que todos acreditavam ter morrido em um incêndio, o mesmo que arrastou sua família para a tragédia. A mente latiu em confusão. Você está vivo? Juliano sorriu, mas não era um sorriso de alegria.
Era uma expressão de triunfo, como se estivesse segurando um as nas mangas. Vivo e aqui para acabar com tudo que você conhece, irmão, disse ele, gesticulando dramaticamente. A multidão parou hipnotizada. Os flashes das câmeras piscavam, capturando cada momento. Ainda não acredito que estou vendo você, Ricardo disse, a voz embargada. O que você quer de mim, de Laura? Ah, Laura, Juliano se inclinou, como se fosse confidenciar um segredo. Você é a chave para o nosso verdadeiro legado. Não só uma herdeira, mas um peão em um jogo muito maior. Ele se voltou para Ricardo, um brilho maligno em seus olhos. E você sempre acreditou que eu estava morto, mas a verdade é que sobrevivi, e tudo fazia parte de um plano. Que plano? Ricardo exigiu, seu coração acelerando. Juliano começou a falar, as palavras se arrastando como se fossem veneno. É simples. Laura não é apenas a herdeira, ela carrega a verdadeira essência da nossa linhagem. E sem mais delongas, o homem de roupas escuras interveio, um sorriso torto no rosto. Aproximem-se todos vocês. Vamos revelar a verdade. A partir daquele momento, um barulho ensurdecedor estourou, uma nova explosão. Todos recuaram, enquanto uma onda de fumaça e destroços se erguia diante deles. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. E naquela nuvem densa, uma figura encapuzada surgiu, cercada por sombras, aproximando-se lentamente. O rosto não era visível, mas a aura era inconfundível. Vocês acham que sabem a verdade? A figura clamou, a voz soando como um trovão distante. O legado não pertence a vocês, Juliano. A verdade é mais complexa do que imaginam. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Aquela voz era familiar, algo dentro dele ecoou, um fragmento de memórias perdidas. Quem é você? Ricardo gritou enquanto a fumaça avançava, como se estivesse viva. Era difícil ver, mas a figura se aproximou, o capuz caindo levemente para revelar um rosto que ele conhecia bem. Era sua mãe. O que mãe? Um frio percorreu a espinha de Ricardo. Ele mal conseguia acreditar. A mulher que todos acreditavam estar morta, a razão para suas mágoas e tristezas, estava ali diante dele. E ela olhou para Laura, como se estivesse reconhecendo uma conexão. Meu amor, você não é o que pensa que é. A verdade sobre sua origem vai muito além do que eu poderia ter dito. Laura olhou para Ricardo em busca de respostas, seus olhinhos grandes refletindo confusão. O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro. Ricardo sentiu um nó na garganta, uma mistura de emoção e medo. Mãe, como você pode estar aqui? O que está acontecendo? Agora não é o momento de explicações, mas você precisa entender que nossos passados estão entrelaçados. Ela olhou diretamente nos olhos de Juliano. Você, meu filho, não deveria ter voltado, não desta forma. Antes que qualquer um pudesse processar as palavras dela, outra explosão ocorreu, com chamas dançando, empurrando todos para trás. A fumaça se levantou e a confusão aumentou. Gritos de pânico ecoaram. Ricardo agarrou Laura, puxando-a para perto. Temos que sair. O caos era intenso, mas no meio daquela insanidade, a finca de Juliano se dizia triunfante. Viu isso? A verdade vai ser libertada, e todos vocês pagarão pelo que ocultaram. A fumaça começou a dissipar e os flashes das câmeras piscavam, lançando uma luz inquietante sobre a confusão. Quando a poeira assentou, a figura encapuzada olhou profundamente para Ricardo e Laura. A tensão no ar era palpável. O legado é mais poderoso do que todos vocês imaginam, e Laura tem um papel crucial neste jogo, um papel que foi decidido muito antes do que vocês perceberam. O coração de Ricardo disparou. O que isso significava para Laura? Ele apertou a mão dela, o choque e a confusão se misturando a um medo inescapável. Uma nova e sombria verdade estava prestes a emergir, mas não havia tempo para se preparar. O que estaria por vir poderia mudar tudo, os laços, as verdades e a vida que eles conheciam. Você precisa se decidir agora, Ricardo. Qual lado você escolhe? A figura perguntou, com um brilho enigmático nos olhos. E lembre-se, nem todos são quem dizem ser. O chão tremia sob eles, e tudo que Ricardo sabia estava prestes a se desmoronar em uma tempestade de revelações. Com o caos ao redor, a dúvida agora pairava no ar. O que eles fariam a seguir? A escolha deles poderia ser a chave para um futuro que eles nunca imaginaram. Naquele instante, o destino de todos estava em jogo, mais embaraçado do que nunca. Ricardo congelou. Juliano. O nome escapou de seus lábios, um grito de incredulidade, como se tivesse visto um fantasma. O irmão que todos acreditavam ter morrido em um incêndio, o mesmo que desmantelou sua família. A mente de Ricardo girava em confusão. Você está vivo. Juliano sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era uma expressão de triunfo, como se tivesse um plano em mente. Vivo, e aqui para acabar com tudo que você conhece, irmão, disse ele, gesticulando dramaticamente. A multidão parou, hipnotizada. Os flashes das câmeras piscavam, capturando cada momento. Ainda não consigo acreditar que estou vendo você, Ricardo disse, a voz embargada. O que você quer de mim, de Laura?
Ah, Laura, Juliano se inclinou como se fosse confidenciar um segredo. Você é a chave para nosso verdadeiro legado, não apenas uma herdeira, mas um peão em um jogo muito maior. Ele se virou para Ricardo, um brilho maligno em seus olhos. E você sempre acreditou que eu estava morto, mas a verdade é que sobrevivi e tudo fazia parte de um plano. Que plano? Ricardo exigiu, seu coração acelerando. A multidão estava em choque, mas a tensão entre os irmãos era palpável. Juliano começou a falar, as palavras saindo lentamente, como se quisesse saborear cada uma. Laura não é apenas uma herdeira. Ela carrega a verdadeira essência da nossa linhagem, disse Juliano. E antes que alguém pudesse respirar a fundo, o homem de roupas escuras interveio, um sorriso torto nos lábios. Aproximem-se, todos vocês, vamos revelar a verdade. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor irrompeu. A terra tremeu sob seus pés como se o próprio chão estivesse se revoltando. A multidão gritou, alguns recuando em pânico, e em meio ao caos, a figura encapuzada avançou. O capuz caiu levemente, revelando um rosto que Ricardo conhecia bem. Era sua mãe. O que mãe? Ele mal conseguia acreditar. O susto deixou um vazio na sua garganta. A mulher que todos acreditavam estar morta, a razão para suas dores estava ali, e ela olhou para Laura como se reconhecesse uma conexão profunda. Meu amor, você não é o que pensa que é. A verdade sobre sua origem vai muito além do que eu poderia ter dito. Os olhos de Laura se arregalaram, buscando respostas. O que está acontecendo? Sua voz trazia um desespero que fez o coração de Ricardo apertar. Ele desejava proteger a menina de tudo aquilo. Agora não é o momento de explicações. Você precisa entender que nossos passados estão entrelaçados. A expressão de sua mãe estava carregada de dor e preocupação. Ricardo, o que você não sabe é que a vida é uma teia de segredos que irá te pegar. As palavras dela ecoaram, e Juliano se aproximou, seu tom se tornando provocativo. A verdade é que o nosso legado está ligado a um segredo sombrio. E você, mãe, não pode mais esconder isso. Antes que pudessem entender plenamente, uma nova explosão explodiu, jogando todos para trás. A fumaça cobriu o local, tornando a visão quase impossível. No meio do caos, a imagem de sua mãe se desvanecia, como um fantasma tentando escapar. Quando a fumaça começou a se dissipar, a tensão estava mais alta do que nunca. Ricardo olhou para Laura, segurando sua mão com força. Devemos sair daqui, disse ele, a urgência transparecendo em sua voz, mas antes que pudessem dar um passo, um grito cortou a atmosfera pesada. Era Ana, a ex-esposa de Ricardo, correndo em direção a eles, os olhos esbugalhados de terror. Ricardo, você precisa saber a verdade sobre o passado da sua mãe, a verdadeira razão do incêndio. O choque foi como uma tempestade na mente de Ricardo. Aquilo não era o que ele esperava ouvir. O que você quer dizer com isso? Ele gritou, seu coração martelando. Ana parou, ofegante, seu olhar intenso. A verdade sobre por que você perdeu tudo. Sobre Juliano. Tudo isso é parte de algo maior, e enquanto a multidão observava, paralisada, as palavras dela ecoaram como um aviso. A máscara de dignidade que Juliano tentava manter começou a rachar, e uma expressão de fúria se formou em seu rosto. Você não deveria ter dito isso, Ana. O calor da revelação incendiava o ambiente. Ricardo estava atordoado. O que mais ele não sabia? A vida que acreditou ter, os relacionamentos que considerou seguros, agora estavam desmoronando. E na fragilidade daquele momento, ele percebeu que a verdade poderia ser sua maior inimiga. Antes que ele pudesse reagir, uma sombra apareceu atrás deles, sussurrando algo obscuro. A história de vocês está prestes a mudar para sempre. E com um movimento rápido, arrastou Laura para um canto. Não! Gritou Ricardo, o medo abrindo uma ferida profunda em seu peito. Ele correu, mas a nuvem de dúvidas agora pairava sobre eles como uma tempestade prestes a estourar. O que mais estava sendo escondido? À medida que os segredos voltavam à superfície, Ricardo não tinha certeza se conseguiria suportar o que estava por vir. Cada revelação era como um passo mais próximo do abismo, e ele estava prestes a descobrir que alguns segredos podem ser mortais. Ricardo congelou, Juliano. O nome escapou de seus lábios, um grito de incredulidade, como se tivesse visto um fantasma. O irmão que todos acreditavam ter morrido em um incêndio, o mesmo que desmantelou sua família. A mente de Ricardo girava em confusão. Você está vivo? Juliano sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era uma expressão de triunfo, como se tivesse um plano em mente. Vivo e aqui para acabar com tudo que você conhece, irmão, disse ele, gesticulando dramaticamente. A multidão parou hipnotizada. Os flashes das câmeras piscavam, capturando cada momento. Ainda não consigo acreditar que estou vendo você, Ricardo disse, a voz embargada. O que você quer de mim, de Laura? Ah, Laura. Juliano se inclinou como se fosse confidenciar um segredo. Você é a chave para nosso verdadeiro legado, não apenas uma herdeira, mas um peão em um jogo muito maior.
Ele se virou para Ricardo, um brilho maligno em seus olhos. E você? Sempre acreditou que eu estava morto, mas a verdade é que sobrevivi. E tudo fazia parte de um plano. Que plano? Ricardo exigiu, seu coração acelerando. A multidão estava em choque, mas a tensão entre os irmãos era palpável. Juliano começou a falar, as palavras saindo lentamente, como se quisesse saborear cada uma. Laura não é apenas uma herdeira. Ela carrega a verdadeira essência da nossa linhagem, disse Juliano. E antes que alguém pudesse respirar a fundo, o homem de roupas escuras interveio, um sorriso torto nos lábios. Aproximem-se, todos vocês. Vamos revelar a verdade. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor irrompeu. A terra tremeu sob seus pés como se o próprio chão estivesse se revoltando. A multidão gritou, alguns recuando em pânico, e em meio ao caos, a figura encapuzada avançou. O capuz caiu levemente, revelando um rosto que Ricardo conhecia bem. Era sua mãe. O que mãe? Ele mal conseguia acreditar. O susto deixou um vazio na sua garganta. A mulher que todos acreditavam estar morta, a razão para suas dores estava ali. E ela olhou para Laura, como se reconhecesse uma conexão profunda. Meu amor, você não é o que pensa que é. A verdade sobre sua origem vai muito além do que eu poderia ter dito. Os olhos de Laura se arregalaram, buscando respostas. O que está acontecendo? Sua voz trazia um desespero que fez o coração de Ricardo apertar. Ele desejava proteger a menina de tudo aquilo. Agora não é o momento de explicações. Você precisa entender que nossos passados estão entrelaçados. A expressão de sua mãe estava carregada de dor e preocupação. Ricardo, o que você não sabe é que a vida é uma teia de segredos que irá te pegar. As palavras dela ecoaram, e Juliano se aproximou, seu tom se tornando provocativo. A verdade é que o nosso legado está ligado a um segredo sombrio, e você, mãe, não pode mais esconder isso. Antes que pudessem entender plenamente, uma nova explosão explodiu, jogando todos para trás. A fumaça cobriu o local, tornando a visão quase impossível. No meio do caos, a imagem de sua mãe se desvanecia, como um fantasma tentando escapar. Quando a fumaça começou a se dissipar, a tensão estava mais alta do que nunca. Ricardo olhou para Laura, segurando sua mão com força. Devemos sair daqui, disse ele, a urgência transparecendo em sua voz, mas antes que pudessem dar um passo, um grito cortou a atmosfera pesada. Era Ana, a ex-esposa de Ricardo, correndo em direção a eles, os olhos esbugalhados de terror. Ricardo, você precisa saber a verdade sobre o passado da sua mãe, a verdadeira razão do incêndio. O choque foi como uma tempestade na mente de Ricardo. Aquilo não era o que ele esperava ouvir. O que você quer dizer com isso? Ele gritou, seu coração martelando. Ana parou, ofegante, seu olhar intenso. A verdade sobre por que você perdeu tudo, sobre Juliano, tudo isso é parte de algo maior. E enquanto a multidão observava, paralisada, as palavras dela ecoaram como um aviso. A máscara de dignidade que Juliano tentava manter começou a rachar, e uma expressão de fúria se formou em seu rosto. Você não deveria ter dito isso, Ana. O calor da revelação incendiava o ambiente. Ricardo estava atordoado. O que mais ele não sabia? A vida que acreditou ter, os relacionamentos que considerou seguros, agora estavam desmoronando. E na fragilidade daquele momento, ele percebeu que a verdade poderia ser sua maior inimiga. Antes que ele pudesse reagir, uma sombra apareceu atrás deles, sussurrando algo obscuro. A história de vocês está prestes a mudar para sempre. E com um movimento rápido, arrastou Laura para um canto. Não, gritou Ricardo, o medo abrindo uma ferida profunda em seu peito. Ele correu, mas a nuvem de dúvidas agora pairava sobre eles como uma tempestade prestes a estourar. O que mais estava sendo escondido? À medida que os segredos voltavam à superfície, Ricardo não tinha certeza se conseguiria suportar o que estava por vir. Cada revelação era como um passo mais próximo do abismo, e ele estava prestes a descobrir que alguns segredos podem ser mortais. Nesse frenesi, uma explosão de luz irrompeu como um relâmpago. Uma onda de calor atingiu o grupo, iluminando os rostos preocupados. O chão tremia e todos gritaram novamente. No meio do caos, a figura que havia arrastado Laura se revelou, uma mulher de longos cabelos negros, com um brilho intenso nos olhos. Eu sou parte do que vocês pensaram que conheciam. Sua voz ecoou, penetrante, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. Quem é você? Ricardo perguntou, segurando forte a mão de Laura, o coração batendo descompassado. A mulher sorriu, mas não era um sorriso gentil. Sou parte da verdade que você, Ricardo, nunca quis enxergar, e hoje tudo será revelado. De repente, tudo fez sentido. A conexão, a história, as peças do quebra-cabeça começaram a se unir. Você é, Ricardo mal podia completar a frase. Sim, sou. E sua vida vai mudar para sempre. E com essas palavras, a atmosfera carregou um peso que ninguém ali estava preparado para enfrentar, um peso que poderia destruir tudo o que conheciam.
Com um movimento rápido, a mulher ergueu a mão e, em um clarão ofuscante, tudo escureceu. O que estava por vir seria a revelação de verdades aterradoras ou uma chance de redenção. A expectativa pairava no ar, aguardando o impacto devastador que mudaria suas vidas para sempre. Ricardo sentiu o coração disparar. O rosto de sua mãe, que todos acreditavam estar morto, surgia ali diante dele e ele mal conseguia processar tudo. Mãe, é você? A voz dele tremia de expectativa e desespero. Laura observava, seus olhos grandes refletindo uma mistura de medo e curiosidade. O que está acontecendo, senhor? Ela se virou para Ricardo, buscando proteção na intensidade daquela situação. Meu amor, você não é o que pensa que é, disse sua mãe, com um tom que carregava tanto amor quanto urgência. Tudo que você e seu irmão acreditaram por tanto tempo está prestes a ser revelado. Juliano ficou inquieto, seu sorriso se dissipando. Cale-se, mãe, isso não é hora para contar histórias de ninar, o que você quer de nós. Ricardo estava em pé de guerra, a tensão aumentando como uma tempestade. Por que você voltou agora? Porque é hora de encarar a verdade que pode acabar com esse ciclo de dor, disse a mulher firme. A linhagem de vocês é mais complexa do que imaginam, ligada a segredos que afetaram gerações. A multidão contendia a respiração, cada um se contorcia em expectativa diante do que poderia vir a seguir. Antes que alguém pudesse responder, outra explosão estourou, espalhando poeira e entulho pela praça. O medo em meio à confusão era palpável. Todos gritaram e Ricardo sentiu a mão de Laura apertar a sua, fortalecendo sua determinação. Vamos sair daqui, gritou ele, puxando a menina pela mão. Mas antes que pudessem correr, Ana surgiu, seus olhos radiantes com uma verdade não dita. Ricardo, você não entende. Há algo que todos precisam saber sobre a sua mãe e o passado. A revelação pairava sobre eles como um peso que poderia desencadear a destruição. Juliano esquivou-se receoso. Cale-se, você não sabe o que está fazendo. Ricardo sentiu uma onda de desespero. Então me diga o que está acontecendo, eu não vou permitir que a verdade continue escondida. Laura é parte de algo maior, uma herdeira de um legado há muito guardado, Ana revelou, o olhar fixo, e está mais ameaçada do que nunca. Uma nova onda de tensão avançou em direção a eles e uma sombra emergiu da fumaça. O que está prestes a acontecer afetará a todos, a figura encapuzada disse, sua voz carregando um tom sombrio. O verdadeiro legado não é só riqueza, mas o poder que está por trás disso. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Poder, que poder! O choro de Laura começou a ecoar de ansiedade, e todos olharam uns para os outros, as peças do quebra-cabeça torto finalmente se juntando. É hora de vocês decidirem, a figura encapuzada disse, enquanto a multidão se afastava lentamente. A verdade pode libertar ou destruir, que escolha vocês farão? Com os corações em chamas e a verdade dançando na ponta da língua, Ricardo, Juliano e a mãe enfrentaram um dilema. Cada um tinha uma decisão a tomar. Que vida eles escolheriam? Receber a herança ou quebrar o ciclo de dor? A pergunta pairava no ar enquanto tudo ao redor começava a se desvanecer em um turbilhão de luz e sombras. O que eles fariam a seguir? O futuro era incerto, mas a verdade precisava ser enfrentada, e você, querido espectador, agora é sua vez de se envolver. Marca de seleção branca, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Sino, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa trama continue a crescer. Balão de diálogo, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.